Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos. Eu vim aqui hoje para dar um recado para você, uma palavra de fé, de esperança aí para a sua vida, né? E nada melhor do que falar de Jesus, né? Para alimentar a nossa fé, para falar sobre aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, né? E eu meditando em alguma palavra, né, para compartilhar com você, e eu lembrando dos milagres de Jesus, né? Lembrando de momentos em que ele estava passando, né, e curando enfermos, ensinando a respeito do reino dos céus. E algumas das palavras que me chamaram a atenção estão lá em Mateus no capítulo 8 e também em Mateus no capítulo 7, né, onde um leproso se aproxima de Jesus, né, e pede para ele que, se ele quisesse, Jesus poderia curar ele, né? E Jesus responde o seguinte: quero te curar. E ele diz: seja limpo. E imediatamente aquele leproso foi limpo, foi curado, né? Da mesma forma, Jesus vai caminhando e chega um centurião, né? Uma pessoa do exército romano que tinha 100 homens ao seu comando, né? E precisava também de algo, de um milagre a respeito de Cristo. E Cristo quis ir até a sua casa, né? E ele disse: não precisa que você vá, porque eu sou homem sujeito à autoridade. E quando eu digo vai a um dos meus servos, ele vai. E quando eu digo vem, ele vem. E se o Senhor disser somente uma palavra, o meu servo será curado. Da mesma forma que Jesus fez ali a respeito desse centurião e deu uma palavra e o servo dele foi curado, né? Você pode não estar aqui, mas a palavra é suficiente para você. Jesus, ele é suficiente para você, né? E Jesus continua caminhando ali em Mateus capítulo 8 e ele continua fazendo muitos milagres e muitas maravilhas ali. E no versículo 28, né, as pessoas que estavam ali dizem assim, que ele ensinava com autoridade, né? E quando ele ensinava, milagres aconteciam, né? E no capítulo 7, ele fala que as multidões se maravilhavam, né? 7, versículo 28, com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Você sabe que Jesus é diferente. Quando Jesus veio até essa terra, né, ele fez algo diferente que a maioria das pessoas não fazia. E ainda no capítulo 8 de Mateus, ele fala o seguinte no versículo 28, não, no versículo 16 ao 17, Jesus fala no versículo 16 e 17 de Mateus capítulo 8, ele diz assim que fazia sinais e maravilhas para que se cumprisse aquilo que foi dito em Isaías no capítulo 53, que através das pisaduras de Jesus nós fomos curados, fomos sarados e fomos libertos. Mas eu quero me adeter aqui em Mateus no capítulo 15, que diz assim, no versículo 29, partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e outros muitos os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam, os cegos viam, então glorificavam a Deus, ao Deus de Israel. Você pode ouvir falar de muitas pessoas que são famosas há muitos anos, há muitos séculos, né, nesse mundo, mas você só vai ouvir falar de uma pessoa que andou por essa terra ensinando e fazendo milagres. As palavras de Jesus são capazes de mudar a nossa vida, a nossa história. Elas são capazes de curar os enfermos, libertar os cativos, né? Por isso, nós confiamos e acreditamos em Jesus. Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. Ele que é o verdadeiro Cristo, o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados para nos dar vida com abundância.
Você sabe que meditando nos milagres de Jesus eu lembro da minha própria vida, de coisas, situações que aconteceram ao longo dos anos. E uma delas eu lembrando do meu filho Marcos Yuri, que hoje tem 12 anos. Um beijo para você, meu filho, está lá na casa da vovó, do vovô. Um beijo para todos aí. Né? Um dia fomos consultar com ele e ele foi diagnosticado com leucemia por um médico. Né? Isso foi uma má notícia. Hoje talvez você está vendo no mundo todo, né, ao redor de você, muitas más notícias. E é um momento que a gente recebeu aquela notícia, eu e minha esposa, eu não aceitei aquela notícia. Eu não recebi aquilo. Isso aconteceu em 2015, eu não recebi aquela notícia. E fomos procurar outro médico. E esse médico nos orientou a fazer um tratamento, ele fez, e através do tratamento recuperou aquilo que o corpo dele precisava. Né? E da mesma forma que nós não recebemos essa má notícia, né? Eu incentivo a você a não receber as más notícias que estão ao teu redor, mas receber as notícias que vêm do céu, as notícias que vêm de Deus para a sua vida. Né? Em outro momento, nós tivemos uma situação, eu e minha esposa estava com câncer, né? Foi diagnosticada com câncer, foi encaminhada inclusive para fazer um tratamento no hospital, né, do câncer aqui em Caxias do Sul, né? E Deus curou ela, né? Fez um milagre na vida dela e ela vai contar para você agora, né? Mas antes disso eu quero dizer para você também que em outra situação na nossa vida nós perdemos duas gravidez, né? Minha esposa acabou perdendo, né? Não conseguiu manter a gravidez até o final 2 vezes. Nós querendo mais um filho, buscando mais um filho, né? Orando a Deus, confiando em Deus, né? Que Deus é fiel, que Deus é poderoso para nos abençoar. E um dia, né? Um dia aconteceu de novo, né? E a gente com confiança esperou no Senhor. E eu quero mostrar para vocês, né? A minha esposa aqui, o nosso segundo filho, né, que Deus nos deu, Marcos Davi, né, também o Marcos Yuri, que hoje tem 12 anos, e isso diz respeito da nossa fé, diz respeito à bondade de Deus, diz respeito a não receber más notícias. Você pode até receber elas, mas você precisa aprender, nós precisamos aprender a lidar com as más notícias, né, e guardar no nosso coração aquilo que nos dá esperança. A minha esposa vai contar para vocês como foi a experiência dela, né? Amém. Graça e paz, irmãos. Então, meu nome é Lidiane, sou esposa desse lindão aqui, o pastor Marcos. E vamos compartilhar então com vocês um pouco, né, do que a gente já viveu com o Senhor, porque Deus, ele é muito bom, ele continua o mesmo, é um Deus que cura, é o mesmo Deus que curou ali a mulher do fluxo de sangue e tantas outras histórias, né, que a gente sabe da Bíblia. Então, em 2015 também nós estávamos passando por alguns momentos difíceis, então eu tive esse diagnóstico, né, de câncer. Irmãos, eu tenho certeza que Deus também tem operado milagres na vida de vocês, mas a gente quer compartilhar para que nós venhamos a reafirmar nossa fé em Cristo, que Ele tem cura para nós, Ele é o médico dos médicos. E eu recebi então esse diagnóstico e começou então um processo de exames, encaminhamentos, né? E nós estávamos ali no INCAM fazendo alguns exames. E, como eu falei, tem alguns detalhes que eu não posso me deter agora, mas quem sabe em outro momento a gente possa compartilhar. Mas o Senhor me curou de uma maneira milagrosa. Nós temos aí diferença pouca assim, das datas dos exames que a gente fez. Os médicos, ao pegarem um exame que deu positivo, né? Em pouco tempo eu levei o outro exame que a gente tinha feito, porque a gente recebeu aquela notícia, mas a gente não aceitou aquela notícia. Né? Nós somos aos pés do Senhor e Ele nos livrou daquilo e nos curou. Então, o médico que pegou aquele outro diagnóstico, ele olhava para os 2 exames e me olhava e dizia: você tem certeza que você fez esse exame nessa data? Porque não tinha muito tempo. E aquele exame, o último, tinha dado então que eu não tinha nada. Então, esse é um Deus maravilhoso, nosso Deus, Ele é um Deus poderoso. Amém? Por que nós dizemos essas coisas? Estamos falando para você isso.
Porque o mesmo Jesus que operava milagres aqui, de modo que o povo se maravilhava com o que ele ensinava, em que os aleijados caminhavam, em que os cegos viam, os surdos ouviam, esse mesmo Jesus continua fazendo as mesmas coisas através de mim e de você, através de todo aquele que crê, simplesmente crê. Jesus sempre dizia, tudo é possível àquele que crê. E se você crê, pode acontecer na sua vida. As más notícias, elas vão vir. Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas ele também diz no mesmo texto, que nós precisamos encher o nosso coração de alegria, porque ele venceu o mundo. Assim como Jesus venceu o mundo, nós também, eu e você, vamos vencer. Em nome de Jesus, amém? Que você seja abençoado, que você possa praticar essa palavra, ser um conhecedor da palavra e um praticante. Nós precisamos realmente crer naquilo que nós lemos, naquilo que nós falamos, e saber que Jesus, ele é o mesmo, ontem, hoje e será para todo sempre. Todo joelho se dobrará diante dele. E se você não entregou ainda a sua vida para Jesus, você precisa fazer isso. Deixar que ele cuide de você. Você precisa entregar a sua vida, a sua direção da sua vida para ele, para que ele possa te conduzir da melhor forma. Ele pode todas as coisas. E nós podemos cooperar com ele, como diz a palavra de Deus, que somos cooperadores de Deus. Então, que Deus te abençoe, que você possa conhecer mais de Jesus e permitir que o poder dele opere realmente na sua vida. Que o Espírito Santo venha habitar dentro de você e possa te conduzir, te ensinar, e você possa ter uma vida feliz todos os dias da sua vida. Que seja assim na terra como é no céu. Não é mesmo? Isso que nós oramos? Então, que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço para você. Fique na paz aí do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio que as nossas vidas nunca mais vão ser as mesmas. Amém? Deus te abençoe.